Não é incomum que programas ambientalistas ao redor de todo o mundo conduzam matanças de animais classificados como pertencentes a espécies invasoras. Os proponentes desses programas normalmente alegam que conduzi-los é necessário para salvaguardar a biodiversidade e o equilíbrio ecológico. Frequentemente, esses programas são apoiados pelo público, incluindo defensores dos animais, devido à crença de que aquilo que é almejado com tais programas é garantir que, dali para frente, não aconteça algo ainda pior para os animais. Por exemplo, ainda mais sofrimento e mortes. Isto é, segundo esse entendimento comum, esses programas ambientalistas de matança têm como meta, em longo prazo, beneficiar os animais. Entretanto, essa não é a meta desses programas, uma vez que o ambientalismo não é centrado na preocupação com o bem dos animais. Vejamos um exemplo. O caso do extermínio dos patos de rabo alçado americanos no sul da Europa oferece um bom exemplo para ilustrar o que é almejado pelo ambientalismo com os programas desse tipo. O pato de rabo alçado, Oxyura leucocephala, nativo da Europa, é considerado ameaçado de extinção. Já os patos de rabo alçado americanos, Oxyura jamaicensis, foram introduzidos pelos humanos na Europa na década de 1950 e não estão em risco de extinção. A única característica que distingue essas espécies é a cor da pelagem da cabeça. Nesse caso, o que motivou as políticas de matança foi os Oxyura jamaicensis se entrecruzarem com os Oxyura leucocephala, dando origem a descendentes híbridos. E o traço da cor da pelagem da cabeça da espécie de origem americana prevalecer nos descendentes. Isso foi considerado uma ameaça à biodiversidade porque a hibridização foi vista como contribuindo para a extinção da espécie nativa. Contudo, a ameaça à biodiversidade e extinção, nesse caso, foram simplesmente o fato de o traço da espécie nativa não prevalecer nos descendentes, e não, como poderia ser entendido à primeira vista, mortes de membros da espécie nativa. Foi então conduzido um programa para exterminar todos os patos da espécie Oxyura jamaicensis e também todos os patos híbridos. O que esse tipo de prática visava alcançar não era uma redução do sofrimento e das mortes dos animais. Na verdade, elas aumentaram muito o sofrimento e as mortes. Qual é, então, a meta que os ambientalistas visavam alcançar com esse programa de extermínio? Nesse caso, não poderiam apelar a uma preocupação com o equilíbrio ecológico, pois a função ecológica, seja dos patos europeus, americanos ou híbridos, é exatamente a mesma. Essa prática também não parece fazer sentido do ponto de vista da biodiversidade, pois, havendo apenas os patos europeus, há uma menor quantidade de espécies do que se houver os patos americanos e os híbridos. Esse ponto parece mostrar que a meta é fazer com que existam somente os membros das espécies valorizadas pelo ambientalismo. Por exemplo, as espécies nativas ou as que exibem características admiradas pelos ambientalistas. O objetivo da matança, nesse caso, foi evitar a hibridização e manter a espécie nativa pura. Metas como essa seriam amplamente consideradas hediondas se fossem aplicadas no caso humano. Por exemplo, os programas nazistas de extermínio, baseados no ideal de pureza racial, são amplamente citados como um exemplo paradigmático de prática hedionda. Na verdade, os próprios ambientalistas rejeitam fortemente a aplicação de suas medidas a seres humanos, mantendo-as somente quando as vítimas seriam animais não humanos. Isso mostra que, na maioria das vezes, o ambientalismo é, na verdade, uma forma de antropocentrismo.